Segundo Samuel. Capítulo 2. Sucedeu depois disto que Davi consultou ao Senhor, dizendo: subirei a alguma das cidades de Judá. Respondeu-lhe o Senhor: sobe. Ainda perguntou Davi: para onde subirei? Respondeu o Senhor: para Hebrom. Subiu, pois, Davi para lá, e também as suas duas mulheres, Ainoã, a Gisraelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, e Carmelita. Davi fez subir também os homens que estavam com ele, cada um com sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá, e ali ungiram Davi sobre a casa de Judá. Depois informaram a Davi, dizendo: foram os homens de Jabes de Gileade que sepultaram a Saul. Pelo que Davi enviou mensageiros aos homens de Jabes de Gileade, a dizer-lhes: benditos do Senhor sejais vós, que fizestes tal benevolência, sepultando a Saul, vosso Senhor. Agora, pois, o Senhor use convosco de benevolência e fidelidade, e eu também vos retribuirei esse bem que fizestes. Esforcem-se, pois, agora as vossas mãos, e sede homens valorosos, porque Saul, vosso Senhor, é morto, e a casa de Judá me ungiu por seu rei. Ora, Abner, filho de Ner, chefe do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim. E o constituiu rei sobre Gileade, sobre os Azoritas, sobre Gisrael, sobre Efraim, sobre Benjamim e sobre todo o Israel. 40 anos tinha Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, e reinou 2 anos. A casa de Judá, porém, seguia a Davi. E foi o tempo que Davi reinou em Hebrom, sobre a casa de Judá, 7 anos e 6 meses. Depois Abner, filho de Ner, com os servos de Isbosete, filho de Saul, saiu de Maanaim para Gibeão. Saíram também Joabe, filho de Zeruia, e os servos de Davi, e se encontraram com eles perto do tanque de Gibeão, e pararam uns de um lado do tanque, e os outros do outro lado. Então disse Abner a Joabe: levantem-se os mancebos, e se batam diante de nós. Respondeu Joabe: levantem-se. Levantaram-se, pois, e passaram, em número de 12 por Benjamim e por Isbosete, filho de Saul, e 12 dos servos de Davi. E cada um lançou mão da cabeça de seu contendor, e meteu-lhe a espada pela ilharga, assim caíram juntos, pelo que se chamou aquele lugar, que está junto a Gibeão, Eucate e Azorim. Seguiu-se naquele dia uma crua peleja, e Abner e os homens de Israel foram derrotados diante dos servos de Davi. Ora, estavam ali os 3 filhos de Zeruia: Joabe, Abisai, e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo. Perseguiu, pois, Azael a Abner, seguindo-o sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nisso Abner, olhando para trás, perguntou: és tu Azael? Respondeu ele: sou eu. Ao que lhe disse Abner: desvia-te para a direita, ou para a esquerda, e lança mão de um dos mancebos, e toma os seus despojos. Azael, porém, não quis desviar-se de segui-lo. Então Abner tornou a dizer a Azael: desvia-te de detrás de mim, porque é de ferir-te e dar contigo em terra. E como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Todavia ele recusou desviar-se, pelo que Abner o feriu com o conto da lança pelo ventre, de modo que a lança lhe saiu por detrás, e ele caiu ali, e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que, todos os que chegavam ao lugar onde Azael caíra morto, paravam. Mas Joabe e Abisai perseguiram a Abner, e pôs-se o sol ao chegarem eles ao outeiro de Amá, que está diante de Já, junto ao caminho do deserto de Gibeão. E os filhos de Benjamim se ajuntaram atrás de Abner e, formando-se num batalhão, puseram-se no cume do outeiro. Então Abner gritou a Joabe, e disse: devorará a espada para sempre? Não sabes que por fim haverá amargura? Até quando te demorarás em ordenar ao povo que deixe de perseguir a seus irmãos?
Respondeu Joabe: vive Deus, que, se não tivesses falado, só amanhã cedo teria o povo cessado, cada um, de perseguir a seu irmão. Então Joabe tocou a buzina, e todo o povo parou, e não perseguiram mais a Israel, e tampouco pelejaram mais. E caminharam Abner e os seus homens toda aquela noite pela Araba, e, passando o Jordão, caminharam por todo o Bitron, e vieram a Maanaim. Voltou, pois, Joabe de seguir a Abner, e quando ajuntou todo o povo, faltavam os servos de Davi 19 homens, e Asael. Mas os servos de Davi tinham ferido dentre os de Benjamim, e dentre os homens de Abner, 360 homens, de tal maneira que morreram. E levantaram a Asael, e o sepultaram no sepulcro de seu pai, que estava em Belém. E Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite, e amanheceu-lhes o dia em Hebron.